Obrigada pela presença de todos. Nós vamos começar mais esse bate-papo cultural. Edição número 73. Viu, professor Romualdo? Como a gente foi longe. Começamos lá em 2009, né? E pelo menos uma vez por mês a gente tem se encontrado. O nosso tema de hoje é bem bacana. A gente fez um seminário o ano passado, em função dos 40 anos do ginásio vocacional, em Rio Claro, né? E foi bem legal, e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Daniel, que é professor na PUC de São Paulo, tem um trabalho bem bacana. E aí, para esse bate-papo, como a gente tem privilegiado nesse ano dos 50 anos do golpe militar, alguns temas, né, que fazem a gente voltar para pensar um pouco o nosso país, a nossa realidade. Então, super pertinente o Daniel vir contar esse doutorado dele, que contribui tanto para a gente pensar a educação brasileira, né? Então, vou chamar o professor Romualdo, professor que tem sido nosso parceiro aí desde janeiro de 2009 e que vai conduzir e apresentar nosso convidado. Aproveitar só para dizer que o nosso próximo bate-papo cultural não será aqui no arquivo. Ele vai acontecer lá no Companhia Paulista. A gente vai falar sobre música. É uma pesquisa feita sobre música no ano de 1973. Esse também é o nome do livro, né, que a gente vai lançar nesse dia. E aí nós vamos fazer, então, lá no Companhia Paulista, que vão ter 2 músicos que vão estar intercalando a fala também com o convidado. É dia 12 de agosto, mas aí vocês vão ser avisados também pelo e-mail. Bom? Obrigado, professor. Então, o Daniel podia chegar para cá. Professor Daniel. Vamos. Então, o tema de hoje aqui, nós temos para o nosso bate-papo o professor Daniel Ferraz Chiosini. Ele está com o livro dele, História e Memória da Inovação e Educação no Brasil, o caso dos ginásios vocacionais, 1961-1970. O professor Daniel trabalha na área da História da Educação, né? Está vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da PUC de São Paulo, e ele vai provocar a nossa conversa situando aí o que estava acontecendo com a educação no Brasil na década de 50, 60, né, nesse período aí que depois a gente vai encontrar aí o fato aí da ditadura militar, e nesse contexto mais amplo é que ele vai situar a experiência dos ginásios vocacionais. E para nós é um tema que, além de ser instigante pela experiência que foi, tem também todo o vínculo afetivo, né? Aqui em Rio Claro, e de modo privilegiado para nós aqui, nós temos aqui junto conosco nesse debate de hoje pessoas que trabalharam com a professora Maria Nilde e pessoas que trabalharam com o ginásio vocacional, né? Então isso promete que o nosso debate vai ser muito bom. Eu expliquei para o professor Daniel que a primeira fala dele é no sentido dele dar essa visão mais ampla do contexto, né, geral, em que o que estava passando com a educação no Brasil na década de 50, e aí ele situa a experiência do ginásio vocacional num tom de provocação, porque não é para dar palestra, é para ele provocar e a gente entrar na discussão do tudo que esse trabalho de memória suscita em nós, para a gente pensar também os desafios que nós vivemos na educação hoje. Então, como o trabalho do Daniel é um trabalho bem substancioso, né? O livro dele está ali exposto ali, quem tiver interesse também adquirir, tem vários exemplares. Então, eu já vou passar logo a palavra para ele, para a gente aproveitar bem a noite e desfrutar bem dessa elaboração que ele fez com esse trabalho, que é a tese de doutorado dele. Tá bom? Então, a palavra com você, Daniel. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Rio Claro, voltar aqui em Rio Claro, né? Como a Tereza mencionou, eu estive aqui no ano passado, foi um evento do Arquivo também, em parceria com a Unesp.
com uma participação grande da GVIV, né, que é a Associação de Ex-Alunos e Amigos dos Ginásios Vocacionais, também que esteve presente no evento, enfim. Então, eu tive aqui em Rio Claro essa primeira ocasião, acho que foi um evento muito interessante, muito instigante. E é um prazer estar de volta para debater esse tema que me é tão caro, né? Um tema que foi objeto aí, né, do meu doutorado, que foi esse ano publicado, né, como o professor Romualdo mencionou. Eu comecei a estudar isso lá no final da minha graduação, em 1998. Né? Eu estava terminando o curso de História, já dava aula antes de me formar, e aquelas angústias, né, do sujeito que está para se formar, né, que já está encarando o universo da sala de aula e estágio, né, estágio da licenciatura, enfim, tomando contato com escolas estaduais, numa realidade bastante caótica, né, na ocasião. E fazia o estágio em escolas estaduais e dava aula no ângulo de Campinas, né, numa escola particular com uma realidade completamente diferente, material apostilado, enfim. Então, eu estava tendo contato com dois universos bastante distintos, né, do ensino público e ensino particular, e também o vocacional acabava sendo um elemento presente, uma referência, porque, e eu acho que é importante explicitar isso também, eu sou filho de ex-professores do Ginásio Vocacional de Americana, né? E me chamava muito a atenção o fato de 30, 40 anos depois da experiência ter acabado, os professores periodicamente se reunirem, né, seja com finalidades meramente de comemoração, seja para discutir algum tema. Nas comemorações eles discutiam muito e ficava sempre isso, né? O que foi esses ginásios vocacionais, né? E por que isso marcou tanto a vida não só dos meus pais, mas de um conjunto aí de ex-professores, um conjunto de ex-alunos que fazia com que eles, né? E até hoje é assim, né? Fazia com que eles periodicamente se encontrassem, enfim, para partilhar aí suas memórias, para discutir os temas mais variados relacionados à educação. E eu queria entender especificamente o que foi o ensino de história ali dentro, né? Eu, como um sujeito que estava me formando em história, eu queria entender um pouco o que era o ensino de história ali dentro. E não havia exatamente história, né? Havia estudos sociais. Eu sabia que não eram estudos sociais que eu peguei também como aluno na escola, aqueles estudos sociais que é resultado da famosa 5692/71, né, da LDB. Porque o que eram os estudos sociais que eu peguei um resquício, né, como aluno na escola, e acho que muitos aqui também tiveram contato. Quer dizer, eram estudos sociais que ele não era nem história nem geografia. Ele eram estudos sociais dado por um professor formado no contexto da reforma universitária de 68, nos chamados cursos de licenciatura curta, que não era nem história nem geografia, era um curso de tempo mais reduzido. E, evidentemente, que um professor formado em licenciatura curta, ele tende a dar aulas mais curtas, entre aspas, também, né? Então, eram estudos sociais que era algo mais superficial, e os estudos sociais no vocacional não, né? Você tinha um professor de história e de geografia entrando junto em sala de aula e desenvolvendo as problemáticas de maneira integrada. Eu sabia, portanto, eu tinha na ocasião esse dado, mas não tinha muito mais do que isso e queria entender um pouco mais o que eram esses estudos sociais, né? Até para alimentar a minha prática como professor também. E foi aí que eu comecei a investigar o vocacional. Portanto, eu fiz dele também objeto do meu TCC, né? E ao me deparar com documentos que registravam a prática de estudos sociais nos ginásios vocacionais, eu fui percebendo que havia elementos dissonantes entre os documentos, né? Então, os documentos datados lá de 68, eles tinham determinadas proposições que não estavam presentes nos documentos lá do início, de 61, 62. Né? E isso não era só relacionado a estudos sociais, era relacionado ao projeto como um todo. Você pega o regimento dos ginásios vocacionais, né, que foi publicado pela primeira vez em 64, depois republicado em 66, né, que tinha lá os objetivos, o que era o currículo. Você tinha uma série de elementos dissonantes em relação ao currículo de 68, especificamente aos planos políticos e administrativos dos vocacionais de 68.
E foi aí que eu saí um pouco da questão do ensino de história e de estudos sociais para entender a história do projeto educacional como um todo. Quer dizer, como é que foi esse processo de construção de uma proposta curricular que foi sendo alterada, né, ao longo do tempo. E aí eu acabei, né, no mestrado e no doutorado, me voltando para a história desse projeto educacional como um todo. No mestrado, mais a questão de como que ele surgiu lá em 61, né, fui pesquisar os anais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e vou falar um pouquinho dessa pesquisa, do que eu constatei, né, e depois, no doutorado, eu peguei mais a questão curricular mesmo, né. Falo de estudos sociais também, mas não só, mas eu falo do currículo como um todo, dos vocacionais e dessas mudanças que o projeto vivenciou ao longo dos seus 9 anos de existência. Aí, né. Bom, nessas memórias dos meus pais que eu mencionei para vocês, e também nos documentos, na tese, né, de doutorado da Mariane Mil de Marcelani, que foi a maior das cabeças envolvidas na criação desse projeto educacional, vinha muito um discurso do vocacional como um projeto que visava formar alunos comprometidos com a transformação da realidade social, né, a partir de uma concepção de engajamento oriunda da filosofia de Emmanuel Mounier, de outros autores, enfim. Isso não estava presente lá no início, né? Então, se a gente tinha nos documentos de 68, né, já para pincelar o que eu fui começando a achar, esses documentos que falavam em educar para transformar, lá em 61 a gente tinha os documentos falando em educar para integrar o indivíduo a um país em processo de modernização. Uma modernização num viés economicista, né? Além disso, quer dizer, a concepção de core curriculum, né, que eles chamavam coração do currículo, o que norteava a proposta curricular e a prática de ensino nas mais variadas disciplinas, né? A gente tinha, em 61, a proposição de um tema integrador, né, que reaparece muito quando se discute hoje, né, um tema que integrava as problemáticas de todas as disciplinas, né? E lá, em 68, vão aparecer questões, né? Questões do tipo, compreender o processo de desenvolvimento do capitalismo no mundo, compreender os conflitos de terra no Brasil, compreender a questão do inchaço das cidades, né, da imigração. Então, você tinha problemas que orientavam a construção do currículo, né, e as diferentes disciplinas. E lá, em 61, você tinha a ideia de temas integradores. E esses temas, por sua vez, eles variavam muito, de ano para ano, de unidade para unidade, né? Bom, o que a lei em si dizia, né? E isso que acho que é interessante, o que era o vocacional na forma da lei, né? Isso é interessante para entender também, para aqueles que são leigos, né? Porque eu estou falando muita coisa aqui para aqueles que já têm alguma familiaridade com o tema, mas para aqueles que não sabem o que foi o vocacional, né? O vocacional, se você analisar a lei que criou, né, a lei que embasou a criação dessas escolas, ele foi um projeto criado no contexto de reforma do ensino industrial do Estado de São Paulo, né? Então, o governo da época, o governo do Carvalho Pinto, do Partido Democrata Cristão, decidiu reestruturar todo o sistema de ensino industrial. E, nesse sentido, bom, aí teve início a tramitação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E quando eu fui pesquisar lá nos anais da Assembleia Legislativa, os deputados eles estavam discutindo, acima de tudo, a questão do ensino industrial e ensino de economia doméstica, né, que seria o equivalente ao ensino médio atual. Então, a preocupação dos deputados era essa, fundamentalmente, né? Então, alterar o ensino industrial para suprir uma déficit de técnicos que as empresas, atendendo a uma reivindicação, principalmente do empresariado, né? E eles no bojo dessa discussão do ensino industrial também aparece a reestruturação das escolas de economia doméstica, que seria para formar, digamos, as mulheres para o mercado de trabalho, né? Então, as escolas de economia doméstica iriam proporcionar para as mulheres uma formação na área da saúde, né? Porque a mulher ela adentra no mercado de trabalho em peso nos anos 50, né? E sobretudo nessas áreas que eram ligadas à economia doméstica, era da saúde, como costureira, como operária de indústria têxtil, enfim. Então, segundo os deputados, o que era preciso, na época, era reestruturar esse sistema de ensino industrial. Então,
criando uma nova escola aí para formar os operários e as operárias, os futuros operários e as operárias. E essa lei do ensino industrial, ela tem quase 200 artigos e apenas em 4 artigos ela trata do ensino vocacional. Né? E o que seria o ensino vocacional? Nada mais do que uma etapa transitória entre o primário, né? E o colegial, que seria nos moldes do industrial, da economia doméstica, dependendo se fosse homem ou se fosse mulher. Né? Então, seria uma etapa transitória entre o primário e o que seria equivalente ao ensino médio, e teria a função de mapear a vocação, né, do alunado. Né? Então, o aluno iria para essas escolas vocacionais e depois iria para uma dessas escolas, ou para de ensino industrial ou para de economia doméstica. Bom, só que ao criar, nesses 4 artigos lá da lei também, estava prevista uma completa autonomia administrativa para esses ginásios. Né? Então, eles seriam coordenados por um órgão denominado Serviço de Ensino Vocacional, e esse órgão respondia diretamente ao gabinete do secretário de Educação. Né? Então, o Serviço de Ensino Vocacional, que era o órgão gestor das escolas, ele estava totalmente fora da estrutura burocrática da secretaria. E ele tinha autonomia total para gerir esse novo sistema de ensino. Bom, então é criado o tal do SEV. Né? O secretário da Educação, na época, era um empresário, Luciano de Carvalho, né, um sujeito ligado ao empresariado, mas ele tinha uma perspectiva que ia além da questão de atender o mercado de trabalho. Né? Era um sujeito que tinha viajado pela Europa, conhecia a escola de Sèvres, a escola comprehensiva inglesa, e também, né, buscava criar um novo sistema de ensino que atendesse, que fosse ao encontro das chamadas pedagogias europeias do pós-guerra, né, porque a Europa estava saindo do trauma da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro dessas propostas educacionais que eu mencionei, escola compreensiva inglesa, escola de Sèvres na França, você tinha também a perspectiva de educar não só para um processo de modernização econômica que o mundo estava vivenciando, mas formar também um indivíduo que fosse tolerante às diferenças, né, um indivíduo que respeitasse os direitos humanos, enfim. E o Luciano de Carvalho, além de conhecer essas pedagogias europeias do pós-guerra, ele também viaja pelo estado de São Paulo, né, para conhecer projetos educacionais experimentais. Né. E aí é que ele conhece, em Socorro, né, ele visita aí o Instituto Educacional Narciso Pieroni em Socorro, que é onde havia uma experiência de classes experimentais. Né. E o que eram as classes experimentais? As classes experimentais foram criadas em 59, né, pelo Ministério da Educação, e na verdade o MEC publica, né, aquilo que ficou conhecido como uma portaria que permitia a qualquer escola pública, né, fazer inovações em termos curriculares, desde que atendesse a alguns requisitos legais, pedissem autorização, né, para o Ministério, tivessem o aval do Conselho Estadual de Educação, enfim. Então, nesse sentido, no final dos anos 50, a gente começa a ter várias experimentações no âmbito da escola pública brasileira, especificamente no estado de São Paulo. E uma dessas classes experimentais foi visitada aí pelo então secretário de Educação, a classe experimental de Socorro, e lá ele conheceu Maria Nilde Marcelani, conheceu Olga Bechara, conheceu Lídia Furquim Sim, conheceu essas educadoras que estavam reformulando o currículo daquela unidade escolar, e decidiu levar isso para o conjunto do Estado como um todo. E aí é que ele, aproveitando essa revisão do ensino, essa lei de ensino industrial que estava tramitando na Assembleia Legislativa, ele cria uma espécie de apêndice na legislação, cria lá esses 4 artigos, cria o tal Serviço de Ensino Vocacional e dá autonomia total para a educadora que ele nomeou como coordenadora do Serviço de Ensino Vocacional, para Maria Nilde Marcelani, para dar autonomia total para ela gerir as escolas. Né? E aí ela cria as 3 primeiras unidades, né? E ao criar, enfim, aí a gente percebe que estavam dadas as condições para que, de alguma maneira, os ginásios vocacionais eles subvertessem aquela inspiração, né, aquele espírito da lei lá de 61, Lei do Ensino Industrial, que visava basicamente reformular o sistema de ensino para atender aos interesses do empresariado da época. Né? Bom, e aí
E quem era, quando a gente, e voltando àquela questão da memória, né? Quando a gente fala de Maria Nilde Masselani, de Olga Bechara, a gente sempre, dos relatos, né, dos ex-professores, dos ex-alunos, sempre vinha à tona essa figura, essa batalhadora pela educação e uma pessoa politicamente muito, enfim, progressista, ligada ao meio católico, mas uma crítica ferrenha do regime militar. E aí, quando eu fui pesquisar os documentos lá de 61, eu fui conhecendo também uma outra Maria Nilde Masselani, um outro serviço de ensino vocacional, né? Então, eu peguei os documentos curriculares, as circulares, enfim, e fui entrevistar 2 ex-professores também, né? O professor Newton Balzan e a professora Olga Bechara, dois sujeitos que estiveram presentes desde o início das escolas até o término, praticamente o término, lá em 69 e 70. E no relato desses 2, quando eu entrevistei esses 2 educadores, veio, como eu disse, veio também à tona, né, assim como os documentos curriculares me mostraram um outro vocacional, né, veio também na voz desses sujeitos uma outra Maria Nilde Masselani, né. É uma Maria Nilde Masselani que não era uma crítica, muito pelo contrário, do regime militar, né. Lá em 64, ou em 63, né, a gente teve até, um pouco antes, tivemos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tivemos professores do vocacional participando da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né. Recentemente, semana passada, entrevistei um professor de Americana, junto com o pessoal da GVIV, e ele dizia, olha, muitos de nós apoiamos o golpe militar, nós éramos anticomunistas, né, e víamos o governo Jango como um governo simpático ao comunismo, se não comunista, né. Então, eu falei, bom, como é que foi isso, né? Como é que foi essa mudança? Por que é que Maria Nilde Masselani e outros educadores, né, de pessoas que, no mínimo, fizeram vista grossa ao golpe, algumas que apoiaram o golpe, lá em 68 estavam batendo de frente com o regime militar, né? E aí foi interessante ver como essa escola, ao longo dos seus 9 anos, aproximadamente 9 anos de existência, ela realmente foi um espaço de formação, né? Não só de alunos, mas de profissionais que avançaram, não só em termos mais relacionados à profissão, né, em termos profissionais propriamente ditos, como politicamente, né? Então, o vocacional, ele, depois do golpe, ele já começa a sofrer com crises, que eu chamo as crises externas, né? Começa a sofrer passa a ter embates com o governo militar, né? Então, nós temos 65, uma primeira grande crise, porque aí já era o governo Adhemar de Barros, né? E começa a ter uma pressão, o vocacional começa a ganhar notoriedade, começa a aparecer na imprensa, e o então governador da época começou a indicar os seus apadrinhados políticos para se matricular nas escolas, né? Então começa a cartinha de deputado, né, ligado ao partido do governador, para que os indivíduos fossem matriculados, alguns alunos fossem matriculados à revelia de um processo seletivo que existia nas escolas, né? A Maria Nilde Masselani, né, e as diretoras das unidades se recusam a cumprir essas ordens do governador, e aí ele destitui a Maria Nilde Masselani do cargo de coordenadora, temporariamente em 65, e a diretora de São Paulo também, né? Então, eles têm uma primeira grande crise em 65, e em 68 nós vamos ter uma segunda grande crise, aí relacionada à unidade americana, né, 68 e 69. Nós temos alguns professores que são demitidos da unidade americana e transferidos, né, são 4, um grupo, né, dois tinham sido transferidos e 2 tinham sido demitidos, e aí eles decidem formalizar uma denúncia junto ao 2º Exército em Campinas, de que o vocacional era um projeto subversivo, um projeto educacional subversivo que visava formar mentes para o comunismo, etc. E tal. E aí nós temos uma intervenção militar nas escolas em 69, como consequência dessa denúncia. Então, o vocacional, aí veio essa intervenção militar que foi tão traumática, né?
na história dos ginásios como um todo, porque ela foi uma invasão de todas as 5 unidades dos ginásios vocacionais, uma invasão coordenada e a prisão de professores, e isso que aparece de maneira tão latente na memória daqueles ex-participantes. Né? A gente tem um documentário vocacional, intitulado Vocacional, uma aventura humana, que trata muito bem desse fim traumático dos ginásios vocacionais. Então, tivemos crises externas, né, que efetivamente contribuíram para que o grupo como um todo avançasse politicamente, né, na minha interpretação, mas não só isso. O interessante é que eu recupero um pouco disso nesse artigo que saiu na última edição da revista do Arquivo, né? Para além das questões dos embates que esse projeto educacional sofreu, aí, que viveu com o regime militar, a gente também tinha balizas, né, ou parâmetros, uma base muito sólida para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, né, qualidade de ensino, tanto qualidade em termos educacionais como um todo, como qualidade de ensino. E em função do trabalho pedagógico, né, esses professores também foram amadurecendo politicamente, né, por meio, por exemplo, do estudo de meio, por meio dessa prática de integração curricular. E aí eu fui percebendo que o vocacional ele foi efetivamente, né, um espaço de produção de uma cultura educacional, né, e entender o que é uma escola, que é espaço de produção de uma cultura própria. Né, porque a gente tem uma tendência muito a ver a educação a partir de um determinado referencial, né, marxista e bourdieuiano, principalmente, né, que vê a escola como um espaço de reprodução de uma cultura. E analisando como é que a prática desses professores se deu ao longo do tempo, a gente vai vendo que eles foram avançando em termos profissionais, né? E acho que o relato do professor Newton Balzan é muito emblemático nesse sentido. Ele fala: eu entrei no vocacional sendo um bom professor, formado na USP, com um bom currículo, e saí de lá um educador. Então, como desenvolver trabalho em grupo, como fazer estudo de meio, como integrar as disciplinas, como fazer um processo de avaliação contínuo, né, que não se limite a provas, isso tudo ele fala, eu aprendi no vocacional. Então, eles avançaram em termos profissionais e, concomitantemente, avançaram politicamente. Né? E aí passaram aos poucos, né, você vai vendo uma mudança na orientação política da Maria Nilde Masselani, a ponto de, em 68, ela, inclusive, romper com um grupo que estava presente desde do início dos ginásios. Ela demite a maior parte dos coordenadores de área, né, porque o SEV, o Serviço de Ensino Vocacional, que era o órgão gestor das escolas, ele era composto pela Maria Nilde Masselani, que era a coordenadora geral, e nós tínhamos os coordenadores de área, né? Coordenador de estudos sociais, coordenador de matemática, de práticas agrícolas, de práticas comerciais, cada disciplina tinha um coordenador. E em 68 ela decide demitir a maior parte dos coordenadores, ela promove uma renovação nessa equipe de coordenadores, o próprio Newton Balzan é demitido. E ela já em 68, e a justificativa que ele deu para essa demissão foi muito curiosa, quer dizer, em 68 ela estava muito próxima de alguns indivíduos que defendiam um embate com o regime, né, que defendiam que deveriam se radicalizar mesmo as práticas pedagógicas em nome de uma transformação possível que viria no Brasil naquele momento, que essa era a avaliação da esquerda como um todo. Né? Quando chega em 68, 69, quando tem o AI-5, boa parte da esquerda brasileira avalia que o regime militar estava com os dias contados. O AI-5 nada mais era do que sinal de desespero dos militares. Né? E aí é que a gente começa a ter gradativamente o aumento da luta armada no Brasil, e a Maria Nilde, como uma pessoa que já em 68 passa a estar ligada, né, a esses grupos politicamente mais engajados, digamos assim, a gente pode voltar a discutir sobre isso no outro debate, para não me estender muito, mas ela decide, portanto, demitir esse grupo, que ela julgava mais conservador, e em determinadas unidades dos ginásios você vai vendo também aquilo que eu chamo de uma radicalização da proposta pedagógica. Né? Então, vai fazer estudo de meio, Batatais, por exemplo, em 68 foi feito um estudo de meio que eles foram estudar sindicalismo rural, né? Então foram conhecer a realidade das boias frias
E já que é para fazer estudo de meio e para ver de perto a realidade dos boias-frias, vamos pôr os nossos alunos para ver o que é capinar um terreno debaixo de sol, né? Então pegava lá a molecada de 13, 14 anos e punha para fazer o trabalho ao lado dos boias-frias, né? Para sentir na pele o que era a dureza de um trabalho, né? De um boia-fria. E aí esse estudo de meio, ele, enfim, aí o professor Mário Novaes, que eu entrevistei por ocasião do meu TCC, falou, bom, aí vem troco de professor, de pai de aluno, né? Como é que vai pôr o meu filho para cortar cana, para capinar um terreno, né? Isso eles fizeram, quer dizer, chamaram, em Batatais também, chamavam lideranças do movimento estudantil da USP de Ribeirão, né? Para debater com os alunos a situação do país na época. Enfim, então a gente vai tendo uma mudança nas práticas educacionais, uma mudança na orientação política da própria Maria Nilde, e aí o embate com o regime era uma questão de tempo, né? A gente tem a gota d'água, que, como eu falei, foi a demissão desses professores de Americana, que decidem fazer uma denúncia, né, formalizar uma denúncia de que o vocacional era comunista, era subversivo, etc. e tal. Mas, efetivamente, você tinha ali um embate que iria se dar mais dia, menos dia, né? Isso foi, a denúncia de Americana foi a gota d'água. Agora, essa realidade que eu comentei em Batatais, essa realidade americana, quer dizer, cada unidade tem uma particularidade. Isso é muito interessante também constatar, né? Foi interessante constatar durante a pesquisa. Cada unidade tinha a sua particularidade, as suas questões políticas, enfim. E depois, eu acho que no debate também, para não estender demais a minha fala, eu vou dar só retomar uma questão do contexto da época aqui e encerrar, mas depois a gente pode retomar essas questões que eu só apontei aqui no debate, né? Nas questões, na hora que a gente abrir para discussão. Bom, é interessante, então, só para fechar, ver que o vocacional ele é resultado, como eu disse, de um período muito efervescente em termos de discussão sobre educação, né? Então, nos anos 50, o país ele se moderniza economicamente, começa a se discutir, né? E nós temos aí alguns educadores que vão se destacar nesses anos 50 em termos de propor alternativas para a educação, né? Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, são educadores que vinham desde os anos 30 lá, discutindo a educação e como você efetivamente democratizar a educação brasileira, né? Cada um com as suas particularidades, enfim, mas todos transitavam dentro de um ideário liberal, né? E o vocacional, de alguma maneira, ele é filho de todas essas discussões e propostas de reformulações no âmbito da educação que vinham, né, num crescente desde os anos 30. Né? A gente tem, como eu disse, essa portaria, entre aspas, portaria do MEC em 59, que legaliza as tais classes experimentais, que flexibiliza aquela rigidez curricular que vinha desde a reforma Capanema, lá dos anos 40. O vocacional ele nasce nesse contexto, então, de busca de alternativas educacionais, de busca por uma escola mais moderna. Ele é filho, portanto, de um ideário liberal, conservador, de modernização da educação nesse sentido mais liberal. Agora, ao longo dos seus 9 anos de existência, aí, ele foi, de alguma maneira, subvertendo e avançando, né, em termos políticos e em termos pedagógicos.